o senhor levou o Miguel Isso. lá na Casa da Promessa. Aí teve, que nem o pastor falou, teve os cortes, né? Não sei o quê. E aí o senhor, depois de ter visto os cortes, como é que ficou assim? O senhor pensou, o que é que o senhor... como foi a repercussão? O senhor se arrepende? Eu acho que é agressiva a forma com que estão lidando com isso. Estão fazendo disso notícia. Sim. E não querem tratar, querem apenas hypar, lacrar, se amostrar. Fazer trampolim. Arrasar, fazer trampolim. O conselho que eu dou o Miguel, estude. Seja menino, pegue chuteira, bota o meião. Porque se ele quiser agir como adulto, ele vai apanhar como adulto. Sim. Então, é como eu falei, se eu ler 40 livros, mas só tiver 15 anos, eu não vou poder falar de casamento. Uma frase que eu até queria debater isso com o senhor, uma frase que viralizou do Miguel, que ele falou assim, Jesus é meu pastor, aí ele disse, está amarrado. Isso, e ele já respondeu já sobre isso e falou que não foi a interpretação que porque ele não quis. claro, né? Eu entendi também o que ele quis dizer. Só que eu não também é uma entendi. palavra pra uma criança isso, de 15 anos. De 15 anos. É Então, pastoral. Inclusive tem um podcast também que ele gravou, que ele diz assim, estão batendo numa criança, mas foi o que o senhor falou. Estão batendo numa criança, mas ele está na posição de um adulto. De um adulto. Mas o que é que acontece? Eu acho que quando vira ministério, ele está na itinerância. Ele não tem psicológico para itinerância. Sim. Quando vira ministério e entra a questão de dinheiro, de oferta, eu não tenho estrutura, às vezes, para itinerância, para estar num hotel, para receber oferta, às vezes não tem estrutura. Para a gente é difícil, é espioso, imagina para um menino de 15 anos. Sim. Então, é complicado pular etapas. O que eu aprendo com o Miguel é complicado pular etapas. Eu acho que ele precisa, nesse momento agora, recuar, ele precisa... ter simplicidade, ter humildade. Não, eu preciso reconhecer isso aqui, eu preciso ver que isso aqui eu falhei, preciso ver que isso aqui eu... E não querer estar naquela de responder, sabe? Porque tem muito sobre isso, elogio. Então o Miguel está recebendo muito elogio, muitas afirmativas. Profeta, você é top, você é muito, você tem que ter muito cuidado com isso. Que você acaba sendo muito elogiado e isso causa dentro de você uma coisa que não é. Então, o que é que vai acontecer? Ele pode se tornar um grande pregador? Pode, eu torço para que toda essa invernada passe e que isso seja ao seu favor, mas precisa de estrutura, de referência, de base. Eu convidei ele pela pessoa do pastor Massinho, que é um amigo meu, um profeta que eu respeito. Em janeiro, ele estava com 440 mil seguidores. E aí, era 2 de março, o dia da administração dele no carnaval. Meu amigo, em 2 meses o menino bateu 1 milhão. E se eu pudesse, eu não tinha trazido. Não porque ele não é de Deus. Não porque ele bateu 1 milhão. É porque não é isso que eu procuro. Eu não procuro. O pastor está falando do Miguel porque tem 200 mil seguidores. Ele tem 1 milhão. Não, não é isso. Eu não quero hypar, não quero crescer. Eu preciso ter um crescimento sólido em Deus. E de essência, na minha intimidade com o pessoal da igreja e na palavra. E ele perdeu o voo. E aí eu preguei no dia dele. Aí ele veio no segundo dia e percebi a carência no Miguel. Eu coloquei ele numa motinha elétrica, andou na praia, entrou. Um menino. Entrou na praia com roupa e tudo, nunca tinha visto o mar. Viu na minha esposa, viu que eu realmente tinha uma família, 2 crianças, que eu tinha uma casa. Então ele ficou encantado, pediu para ficar mais um dia. Então, assim, eu conheci a fundo. E como é que pode um menino andando só no avião, para lá, para cá, hotel Deixou sozinho? de ser Então, no caso, criança. ele já andava sozinho. Não, ele veio com autorização, né, do pai e da mãe. Ele é meu amigo, ele liga para mim todos os dias, videochamada. Ele até falou que, Pastor Gion, eu falei the king, the off, the power, the best. É uma frase, não foi falando línguas estranhas. Não, isso aí, essa questão de... E assim, ele é aquele sabe? menino que admira os pregadores. E que quem aqui de nós já não errou, já não imitou alguma pregação. Verdade. Eu já falei, mas foi a língua que Deus me deu. Mas no momento que o pregador falava a língua, eu também falava, imitando a mesma pregação. E quantos de nós aqui já não erramos, já não falhamos? Então,
As pessoas hoje, elas pegam pesado demais. E elas não pensam lá na frente. Elas não querem saber se você tem família, se você tem futuro, se você não tem. Ontem eu recebi uma mensagem, domingo, de uma irmã, rapaz, mandando para mim uma mensagem do Miguel e tal, e com a ira, com ódio. É mentira que a mãe dele tem câncer. O pai dele não é crente, não sei o quê. Ela chegou a dizer assim, então por que não corta o cabelo dela? Se tá com câncer, corta o cabelo então. Por que ela tem cabelo? Furiosa, né? Então assim, a custo de quê? Isso. É os famosos haters. Então, eu sei que Deus não se prende à minha opinião. Sim. Deus levanta quem Ele quer, sim ou não, Isaías? Verdade. Deus bota no altar quem Ele quer, Deus faz como Ele quer, se Deus quiser. Agora, Deus não pula etapas. É 15 anos, é menino, não tem estrutura para estar na itinerância. Então, se quer fazer disso um ministério, vai ter pessoas malignas, vai ter gente querendo usar o menino para ganhar dinheiro. E a minha preocupação é com a alma dele. Fui no aniversário dele, eu passei 5 dias em São Paulo, e acho que no 3º dia era aniversário dele, cumpri a agenda, cheguei 9 horas lá, entendeu? E fiquei muito preocupado com o que eu vi, muito preocupado. Levei ele num restaurante com os demais pastores, com os casais que estavam comigo, os casais daqui da igreja, um casal de empresário que me levou, de uma pregadora muito renomada que me levou junto com o marido para ficar 5 dias lá em São Paulo, que eu não saio para fazer isso, fui para atendê-los, atendi o pastor Samuel J. Max. Samuel J. Max falou comigo, pastor, eu estou fazendo um gabinete com ele quinta-feira aqui. Ele pregou lá agora, né? Isso, na vigília, isso. Né? Antes de eu pregar lá, ele tinha pregado, e o pastor Samuel J. Max é pastor da Valesca Maíssa, da Vitória Souza, do Sidney, de muitos e muitos pregadores. Itapevi, da Itapevi. E que é um local assim muito indigesto até, sim, assim, em termos de fama, de estrutura lá em São Paulo. É dentro de uma ladeira, assim, num, sim, buraco, sabe? E ele fez uma obra lá magnânima, espetacular. Ele é uma referência também. Uma referência. Então, almocei com ele, conversei muito com ele, ele falou o que é que ele ia falar com o Miguel, e eu não sei bem o futuro do Miguel. O pastor dele, eu sei quem é, que está pegando as rédeas aí, mas eu torço muito. Torço para que isso torne uma mudança de realidade, porque eu vejo que as pessoas estão fazendo músicas, as pessoas estão fazendo dancinha, e isso está alcançando até as pessoas do mundo. E Deus lá na frente pode se utilizar disso ao favor dele, do evangelho, sim, e da igreja. Agora, a minha preocupação mesmo são as pessoas de dentro fazendo muito meme, e lá na frente ter que explicar ao filho, à filha, que línguas estranhas não é uma brincadeira. Sim. Então esse povo não quer que tenha visão no culto, não quer que tenha profecia. Então é um povo cru, um, sim, povo que não sabe o que é a palavra de Deus. Então tem que ter. Nós somos vanguarda, nós atacamos e defendemos. Se Deus falar, tem que falar. Se Deus fizer, se tem que ter revelação, tem que ter. Agora tudo com saúde, com base, né, com processo. Eu tenho uma estrada de 16 anos, sim, tenho uma bagagem que eu acho pequena, tenho, mas é razoável. Então, o Miguel não tem uma estrutura, infelizmente. Então, qual é o problema do brasileiro? Ele fala muito gesticulado, inteligente. A oratória é muito boa. Oratória, né? Muito boa. E acha que ele está imitando alguém. E segundo, tem problema, a sociedade tem problema com quem fala bem. E segundo, com quem cresce ou tem dinheiro. For falar com o menino, tem iate, carro importado. O menino mora num lugar que, se você vê o lugar, eu estive lá. A mãe do menino com câncer, o pai desviado, a irmã feiticeira, o menino é o tutor da casa, com 15 anos. Ele fica no telefone o tempo todo resolvendo problemas, resolvendo situações, ligando para podcast, também sendo assediado. Então é preocupante, é uma situação até... não concordei, não gostei da situação do Conselho Tutelar, mas acho que foi Deus que quis preservá-lo. Retirá-lo, né? Porque se for o Conselho Tutelar para tirar criança de púlpito de igreja, tem que ir lá na parada gay também, né? Sim. Para tirar, tem que ir nas boates, sim, tem que ir em alguns prostíbulos que tem criança sendo vendida. Então, o Conselho Tutelar, eu
Eu sou advogado, fiquei até impressionado. Me surpreendi. Com essa autoridade do Conselho, o Ministério Público sim, mas o Conselho Tutelar, eu fiquei até me perguntando, mas eu acho que o pessoal tem sido agressivo, né? Podia ser meu filho, podia ser seu irmão, podia ser um neto seu. Sim. Eu acho que as pessoas não estão vendo e eu estou preocupado com o que ele está absorvendo disso tudo. Se ele está usando isso para virar um ícone, um problema. Lá na igreja, as ministrações que ele teve foram... a administração muito boa, as revelações que ele teve, assim, coisa fora da curva. Inclusive, eu vi algumas revelações, nenhuma teve problema. Todas as pessoas deram testemunho. Qual foi a exceção? Inclusive, até cortei. Que ele fala de uma irmã e fala de um vírus no sangue da irmã. Então, eu achei exposição. Sim. Fui lá e mandei cortar, sabe? Mas de todas, eu pego o microfone e digo assim, se tem alguém aqui que, através desse irmão que eu trouxe, desse pastor, desse menino, profetizou, não foi de Deus, me procura, fala que não foi de Deus, que não bateu, e eu não trago mais, pessoal. Mas não tem como envergonhar profeta. A Bíblia manda examinar a profecia. E o profeta, então Deus usa, Deus pode falar, Deus pode cumprir, se cumprir é de Deus, se não cumprir. Aí teve esse excesso. Sim. Né? Eu conversei com ele depois, e teve também a situação que ele estava... eu fui tomado por Deus no momento que ele estava entregando uma palavra, e eu falei, olha, tem um ventilador aqui que ia explodir, a hélice ia sair, eu estou vendo um fogaréu, o colchão ia pegar fogo, e é uma coisa que é meio costumeira, não é sempre, mas eu falo, quando Deus me manda, eu sempre fui muito transparente. E a missionária Sônia falou para mim que pegou fogo o ventilador, que a hélice saiu, e que a pessoa era ela, sendo que fizeram esse corte, e ele chama um obreiro meu dizendo assim, fica aqui atrás, como se ele fosse cair. E eu caio na hora, eu sinto um gelo, eu me sinto travado, e tudo fica escuro e eu caio. Né? O pastor roubou a cena e tudo. Então, assim, eu vi. Hoje estão querendo colocar todo mundo na mesma sacola. Sim. Pegar quem não presta e colocar no saco de quem presta, e fazer essa mistureba toda, e a gente que acaba aqui pagando o prato, pagando o preço, né? Pagando o pato, e botam a nossa cabeça a prêmio. Mas isso serviu de um grande exemplo para mim. Serviu de um grande ensinamento para mim. Eu trouxe também um missionáriozinho pequenininho. Sim, e a gente traz não por um atrativo, mas trouxe para dar uma saudação. E no caso do Miguel foi um pedido do Marcinho. E eu tinha acompanhado o menino, muitos irmãos pedindo para eu trazer. E eu refreando, parece que era uma coisa, não por nada, mas com medo, né? Preocupação. Eu até comecei o podcast falando sobre isso, essa velocidade, e aí deu no que deu, mas nada que me desabone, nada que tire a minha fé, né? Nada que me ridicularize. Quando as pessoas não conseguem impedir uma coisa, elas tentam ridicularizar.